Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinhos? Espero que sim. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo a esse canal. Este é o canal de Monge é Mago, porque eu fui monge, hoje sou mago. Meu nome é Wellington e você é muito mais que bem-vindo a este canal. Hoje o tema vai ser polêmico, portanto, por favor, deixe seu like, curta, comenta, compartilha e manda esse vídeo no grupo dos crentes da família, porque hoje a giripoca vai piar pro lado dos crentes. Zoeiras à parte, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, queira fazer uma consulta oracular com cartas, com bola de cristal, com baralho cigano, com tarô, com runas, com o que for, chama que a gente faz acontecer. Precisando de trabalho de magia, chama que a gente vê a possibilidade, se eu não te mandar pra terapia, que a gente faz acontecer também. Rito coletivo já passou, agora só no mês que vem, em março, né? Ainda não tem data, ainda não tem tema definido, mas provavelmente terei em breve. E bom, minha gente, sem mais enrolação, vamos lá. O tema desse vídeo interessa a muitos, né? Outros vão simplesmente ignorá-los por não ligarem. Mas bom, como os magos enxergam a figura de Jesus de Nazaré? Polêmico. Por quê? Porque Jesus é a figura que separa o antes dele pro depois dele na história. Por que ele quis isso? Não, porque transformaram ele nisso, né? Então, a frase que eu costumo dizer sobre Jesus é: a minha visão pessoal sobre ele é que ele foi um grande hermetista. Ou o hermetismo foi muito baseado no que Jesus disse. Porque, se você fazer uma comparação, 4 evangelhos com o corpus hermético e os manuscritos de Hermes Trismegisto, você vai ver que tem uma coincidência tão similar de sabedoria que não é possível que não tenham tido um encontro entre um e outro, né? Lembrando que isso, vamos falar da minha visão, como eu, como ex-monge, hoje mago, enxergo essa divindade, a figura de Jesus, tá? Bom, temos que começar entendendo que Jesus foi um ser que provavelmente, de fato, existiu. Há registros históricos que nos dão algumas pistas de sua existência histórica, como Flávio Joséfo, né? Ele vai trazer a menção, né, um historiador judeu, ele vai trazer a menção de que de fato existiram homens com o nome Jesus, mas que o nome Jesus era um nome extremamente comum na época, então, de fato, não é prova nenhuma. Mas há menção a um tal de Jesus, nascido em Nazaré, que vivia pregando uma certa revolução para a ordem vigente da época. Isso é histórico. Agora, tem Jesus ben Sirac, tem Jesus de Nazaré, tem vários Jesus. Até aí, ok, temos alguma coisa que trazem certas evidências históricas, bem entre aspas, né? Temos também na Igreja Católica, é bem complicado porque entra a questão dos milagres, né? Mas temos diversas evidências de Eucaristia que sangra e em diversas partes diferentes do mundo. Para quem não sabe, a Eucaristia é a hóstia. E para os católicos aquilo é o corpo, é a carne de Jesus, né? É o coração dele ali. É bizarro pensar isso, né? Mas é assim que a igreja vê. E quando há milagres de transubstanciação do pão em carne, a igreja guarda isso até que consiga, de alguma forma, estudar aquilo, né? E ao redor do mundo nós temos diversos milagres eucarísticos. Se você pesquisar aí no Google, você vai achar vários, de Milão, de Loreto, de várias cidades, cuja Eucaristia se transformou mesmo em carne. E a similaridade de todos esses processos ao redor do mundo é que é o mesmo tipo sanguíneo encontrado em todas as hóstias que se transformaram. E também a carne é sempre o músculo do miocárdio. Então é bem interessante, né, analisar que tem milagres aí ocorrendo, né? Duvido muito, não muito, né? Sabendo como a igreja não duvido tanto assim não. Mas
que a igreja ia pegar coração de gente pra fazer, sabe? Umas coisas meio assim que o povo viaja na maionese. Eu acredito que o milagre acontece por uma manifestação mediúnica, né? Médium de materialização existe desde todo sempre. Então, eu acredito muito que um médium de materialização que vive o paradigma católico seja capaz de produzir um efeito desse, né? É totalmente comum. Mas por que eu estou trazendo esses relatos? Porque são relatos que trazem uma certa divinização da imagem de Jesus, né? Para cristãos, Jesus é Deus, né? Ele não é um profeta, ele não foi apenas um homem. É como se Deus tivesse descido dos céus e encarnado. Como se Deus mesmo tivesse andado em terra e vivido entre nós, né? E, bem, eu acredito nisso? Jamais. Porque se você pegar, historicamente falando, ou mitologicamente falando, ou cosmogonicamente falando, você vai ter o mito de Mitra, você vai ter mitos egípcios, nórdicos e em várias outras mitologias, aonde um menino nascido da promessa vai salvar o mundo, e essa mitologia se repete, se repete, se repete. Então não é nada novo. Não há uma inovação no mito cristão, né? O que há de novo é a popularidade que isto trouxe, a revolução que isto trouxe, né? Então, quando nós falamos da pessoa e da figura de Jesus, nós precisamos entender que, ele nunca pediu para ser adorado como um Deus, né? Ele fala que ele se considerava um alto profeta, um grande profeta, né? O tornaram Deus. Quem o tornou Deus? Os discípulos dele. Ao mesmo tempo que ele não queria se considerar Deus, ele tinha discípulo. Então é um pouco contraditório aí, né? Mas de todo modo, o endeusamento da figura de Jesus também não é nenhuma novidade. Nós temos isso com o caso de Buda, apesar dele não ser considerado um deus, ele é uma figura divina. Nós temos isso no caso de Krishna, que Krishna eu acho que já é mais considerado algo como Deus. Nós temos isso com Maomé, que é um profeta, mas ao mesmo tempo é um ser central na mitologia. Então, se você arquetipar tudo isso, você vai chegar a uma conclusão de que são seres que vibraram na mesma esfera. Buda, Krishna, Jesus e outros seres mais, você pode colocar pessoas de nossa história mais contemporânea, como Gandhi, e diversos outros seres mais, de diversas religiões, os santos da Igreja Católica que de fato viveram, como Madre Teresa e outras pessoas iluminadas, são expoentes, né, de pessoas que chegaram a um determinado nível de evolução muito, 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 muito acima do que eu e você estamos vivendo nessa vida, né? E essas pessoas, ao seu modo, marcaram a Terra de um modo a serem lembradas, né? Seja Jesus, seja Buda, seja Cristo, seja quem for, né? Mas, de modo especial, o que eu gostaria de trazer é como eu, como magista, enxergo Jesus. Eu enxergo Jesus como apenas um avatar. E eu não digo avatar no sentido teosófico, de grande mestre, elevado, ascenso, junto com os pleiadianos. Pra mim isso aí é rolê. Respeito quem é da teosofia, quem curte essa viagem, eu não curto, né? Então, o que eu vejo como Jesus? Um grande mago, com ensinamentos muito sábios, mas que, infelizmente, o fã-clube estragou todo o rolê dele. A ideia do homem era ser tipo um comunismo que deu certo, sabe? Todo mundo na paz, sacerdote dando mão pra prostituta, pobre dando mão pra rico, todo mundo no bem, todo mundo na paz, mó hipizão. Mas aí, olha o fã-clube. Né, meu povo? Não tem como defender. O pessoal vai, com certeza no comentário vai ter gente falando: ai, mas não podemos generalizar. Podemos generalizar sim, porque se você tá no meio dessa gangue que é a igreja, você é conivente com o que ela diz, você é conivente com o que ela fala, você é conivente com o que ela prega. É a mesma coisa de eu estar num terreiro onde eu sei que o pai de santo ele é um abusador, ele é um cara que não presta, e mesmo assim eu fico no terreiro porque afinal de contas eu tô pelo orixá, não tô pela pessoa. Não existe isso.
Você vai mudar de terreiro, você vai mudar de religião, você vai mudar de qualquer coisa, mas você não vai ficar ali. Se você fica ali, você é conivente com aquilo. Então, sim, generalizo sim, e se você não gosta, tchau, saia do meu canal. E bom, essa gente, endeusando a figura do Cristo, começou a inventar regras em cima daquilo que ele disse. E aí aquilo que ele disse deixou de ser aquilo que ele disse para se tornar aquilo que interpretavam daquilo que ele disse. E aí nós temos a grande problemática do cristão, sobretudo protestante, evangélico, que é pegar um trecho de um texto, separá-lo do texto e do contexto do texto e usar aquilo como verdade para discriminar pessoas, para maltratar gente, para matar gente, para roubar dinheiro de pessoas. Então, não dá para pegar essa figura do Cristo ou do Jesus e simplesmente passar um pano, né? Não dá. Porque o que foi gerado nesta era de peixes, né, como vão dizer o pessoal da New Age, não é bacana de ver. A instituição, e é um paradoxo bizarro, porque a Igreja Católica ela é a instituição mais caritativa do mundo. Você vai ter mencionário da Igreja Católica em qualquer parte do planeta, até onde a igreja é proibida de estar, vai ter gente lá, né, pregando o evangelho, mas ajudando quem precisa. Então, de um certo modo, ela é luz profunda, mas ao mesmo tempo que essa luz é imensa, as trevas, quando você vê a podridão, é assim, ladeira abaixo. Foi a instituição que mais matou gente desde que existiu. Foi a instituição que incentivou mártires, né? Incentiva o martírio em nome da fé. É uma religião que não se adapta aos tempos, né? É complicado quando entra no assunto de onde vem esse Jesus. Mas, de modo geral, como eu o enxergo particularmente? Eu vou ter que dar as duas visões, eu não posso falar disso sem falar da minha história com essa figura, né? Pra quem não me acompanha nos stories, não vai saber a polêmica que deu por lá, né, nas caixinhas de pergunta das últimas semanas, né? Certa vez me perguntaram, qual é a sua relação com Jesus? Lá. E aí eu mandei uma. Hoje eu sou divorciado dele. E aí todo mundo perguntou, como assim divorciado? Como assim? Como assim? Conta esse direito. E a verdade é que no culto iniciático da Igreja Católica, quando você é um monge, um frei, uma freira, você vive o que eles chamam de mística esponsal. O que seria mística esponsal? O livro do Cântico dos Cânticos, do amado, da amada de Salomão, transverberado para a prática iniciática, né? Então, você vive casto porque você é só do seu esposo, só de Jesus. Nenhum homem pode te tocar, nenhuma mulher pode te tocar, porque você é só do seu esposo, né? Tem a mística de quando você professa votos perpétuos, você usa uma aliança de ouro no seu dedo como um sinal de casamento, né? Como um sinal de algo indissolúvel, uma aliança feita mesmo, né? Um pacto feito. E eu, como monge, não tinha como viver fora disso, né? Então a mística esponsal não é nenhuma mentira. E você pode consultar com qualquer frei, com qualquer freira. Se ele estiver aberto a falar sobre, você vai entender como funciona esse rolê. Não é nenhum segredo para nenhum homem ou mulher da Igreja Católica que se consagrou a Jesus, né? E bom, Jesus ele entrou na minha vida de uma forma um tanto quanto polêmica, né? Quem me acompanha também vai saber um pouco disso, mas ao mesmo tempo de uma forma muito invasiva, né? Muito invasiva. E eu acabei tendo que ceder. Eu aprendi a gostar da figura dele porque eu gostava ou morria, sendo muito honesto. Não tinha meio termo. Ou gostava disso, termos, minha gente. Era isso ou era isso. Mas eu aprendi a gostar de tudo isso, né? Porque não tinha outro jeito, então vamos ter que viver e aprender a ser feliz na infelicidade, né? E vamos. E aí eu fui pro mosteiro, e aí eu entendi essa mística do amado, da amada, a comparação do amor de Cristo pelos seus consagrados.
e uma coisa esponsal, uma mística, né? Vucu-vucu, né? E aí você imagina, a gente vive de castidade, a gente não podia se relacionar com ninguém, a gente não podia nada, nem uma bronha, nada. E foram 6 anos assim. Imagina quem vive a vida inteira nessa mística. Você acaba se apegando à figura de Jesus como se fosse o seu marido. É a ele que você vai recorrer quando precisa, é a ele que você vai recorrer quando você está com tesão, com prazer, é a ele que você vai recorrer em qualquer momento. E, pasmem, existem estudos feitos que as freiras, as religiosas, elas entram em um estado estático, um estado de êxtase, né? De orgasmo. Quando estão numa oração profunda, numa contemplação divina. Isso é provado cientificamente, fizeram estudos mesmo, tá? Eu só não tenho o link aqui para mandar para vocês, mas eu já vi. Passou até no Fantástico uma época, uns bons anos atrás. E de fato, não é nenhuma novidade, porque nós sublimamos a nossa energia sexual pro espiritual. Então eu aprendi de fato, eu tive experiências assim que eu não nem conto aqui, que literalmente eu terminava as experiências de meditação, de elevação, de adoração dentro do mosteiro, todo melado. E não é nenhum meme, é verdade mesmo, né? E de tão o êxtase que a gente sentia ali naquela vibração dessa energia crística era tão forte, tão intensa para nós que vivíamos daquilo 24 horas por dia, que tocava o nosso corpo, né? E bom, eu cheguei a ser muito feliz nessa época. Então, as pessoas acham que eu tenho receio ou rancor de Jesus, por tudo que eu vivi por conta desse nome. De certa forma, tenho. Por outro lado, eu aprendi a amá-lo. E amá-lo mesmo. Quantas vezes eu recorri a esse Jesus em lágrimas dizendo que o amava? Lágrimas de amor, de se sentir apaixonado. É, minha gente, você vê o mago, você acha que ele, só porque ele chama os capeta, ele não tem o lado anjinho dele, você tá enganado, né? E quantas vezes, não foram poucas, viu? Não foram poucas. Então, pra mim, Jesus, ele tem um papel central na minha vida também. E se eu negá-lo, seria hipocrisia da minha parte. Agora, dizer que Jesus é Deus, que Deus é 3, o culto do dogma da Trindade, da Igreja Católica, isso aí pra mim... Não dá. Não entra na cabeça, sempre foi algo extremamente questionável nas minhas meditações com o próprio Jesus. E é isso, né? Alguns me perguntaram, mas você já evocou Jesus? Já. Eu já chamei Jesus num dia pra perguntar o que ele achava de tudo isso que eu tava fazendo agora. E ele só sorriu pra mim, não me respondeu nada. Só sorriu. Então... Hoje faz muitos e muitos anos que eu já não tenho contato com essa divindade, mas eu entendo que egregoricamente falando, é uma egrégora poderosa de se usar numa magia. Você canalizar a energia dessa egrégora para um ritual, onde você vai lidar com uma pessoa que tem um paradigma cristão, nossa, é muito bom. Muito bom pelo poder da egrégora, né? Por que nos grimórios medievais... se fazia tudo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nas evocações, conjurações e consagrações? Por causa do poder da egrégora católica. Você acessava essa egrégora, né? Então é isso, minha gente. Quem é Jesus pra mim? Pra mim, Jesus é um homem com palavras muito sábias, com uma vivência extremamente magística. Se olhar para a vida de Jesus e para a vida de um mago, tem muitas coisas em semelhança, né? Eu digo mago de verdade, não esse povo de internet, tô falando de mago de verdade. Povo de internet parece que eu não sou de internet, né? Mas desse povo que fala que as coisas não faz nada, sabe? O povo do charlatão. Então, tirando esse charlatão, a vida de um magista tem muito a ver com a vida de Jesus, né? E é isso. E sabe o que é interessante? Tem uma beata da igreja Católica que, eu não sei se ela é santa hoje em dia, mas eu acho que não. E ela tinha visões, ela era uma médium, ela tinha muitas e muitas visões, ela tinha projeções astrais para todos os acontecimentos da Bíblia. Ela sempre era projetada para dentro dessa egrégora. Ela viu Adão e Eva, ela viu a queda dos homens, ela viu um monte de coisa e os anjos explicavam tudo para essa mulher. Pesquisem sobre ela, o nome dela é Ana Catarina Emmerich.
E ela tem livros e livros contando de todas as visões que ela tinha, de todas as projeções astrais que ela fazia. E o mais interessante é que levou ela a ser considerada beata é que em uma das visões que ela teve, deram a localidade de onde era a casa de Jesus de Nazaré, lá nos países lá, e aí foram fazer uma busca para averiguar se de fato era o local indicado, e escavando, de fato, era o local indicado. Então as visões dessa mulher tinham uma relevância muito forte. Só que por que ela não é santa? Porque as visões dela têm fundo gnóstico. As visões dela têm um fundo que vai contra o que a igreja fala ou o que a Bíblia fala. Então vale a pena estudar, para você que gosta de cristianismo mais esotérico, as visões de Ana Catarina Emmerich. Uma das coisas que ela fala e que é mais polêmica é sobre a vida oculta de Jesus. Tá, porque fala lá que Jesus foi levado para o templo com 12 anos, onde ele foi ser iniciado em alguma coisa que ninguém sabe o que era, e depois ele aparece do nada com 30 anos. Pula a história, ninguém sabe o que aconteceu nesse tempo, com esse homem, né? E quando ele volta, ele já é um ser iluminado. Mas o que aconteceu com ele? Segundo as visões de Ana Catarina Emmerich e de alguns outros videntes mais, Jesus ele foi viver com o povo essênio. Quem eram os essênios? Os essênios eram um ramo esotérico do judaísmo, então eram judeus, entre muitas aspas, que mesclavam várias culturas com magia. Sim, eles tinham uma visão esotérica de mundo e tinham práticas secretas. Então como que a igreja vai admitir que Jesus foi levado para um lugar desse? E aí que me fascina, porque para mim não, com certeza nessa época Jesus teve contato com alguma coisa de Hermes Trismegisto, de hermetismo, não sei, mas teve alguma coisa nessa escola que Jesus viveu aí que lhe trouxe um ensinamento oculto, que é o que ele pregava. Façam vocês o estudo, não vão por o que eu estou falando, façam um estudo. Peguem a Bíblia, de preferência uma Bíblia Vulgata, que é a Bíblia em latim e em português, que tem uma tradução mais literal, mais correta. Peguem o livro do Corpus Hermeticum, da editora... eu esqueci, um de capa dura que tem muito bom, que é o meu, inclusive. Façam uma comparação de trechos do Corpus Hermeticum com os evangelhos da Bíblia. É a mesma coisa, em outras palavras. Mas é o mesmo ensinamento. Então, eu fico impressionado com isso, porque me traz uma visão muito similar ao que eu penso que é Jesus, né? Quando eu faço comparações de livros históricos, como esses dois, e eu vejo que os ensinamentos são tão iguais, e aí eu pego a visão de Ana Catarina Emmerich para estudar sobre a vida oculta de Jesus, e eu vejo que faz todo sentido o que está ali dito, aí eu falo, eu acho que realmente tem alguma coisa que esse homem aprendeu nos ocultismos da vida, né? Então, para mim, Jesus foi um grande mago. Ponto final, né? Cristãos vão discordar disso, um monte de gente vai discordar disso, e tá tudo bem, cada um tem sua visão, vamos ficar de boa, tá? Eu só queria trazer aqui porque muita gente ficou curioso, né, com as minhas experiências com Jesus dentro do mosteiro, quem é Jesus na minha visão, o que ele representa para mim. Jesus, ele é a representação arquetípica de Tiferet, né? O que é Tiferet? É uma esfera da Cabala, da Árvore da Vida, a esfera central, que representa o Sol, o poder solar. Tanto que Jesus é comparado como o grande Sol que nasce da aurora, de Maria nascerá, uma profecia de Isaías, né, que fala do Sol da aurora, é uma profecia messiânica de Isaías, né? E exegeticamente fazem uma associação de paralelo com o Magnífica, o canto da Virgem Maria, né? E, bom, tô trazendo isso para vocês, talvez com uma linguagem um pouco mais teológica, mas para vocês entenderem, né, que, na minha visão, Jesus foi um grande ser iluminado, um grande mago que marcou a história de um povo, e não só marcou a história de um povo, como ele foi o novo Moisés, né? Dele surgiu e nasceu um novo povo. O problema é, e continua sendo, o fã-clube. Você acreditar de alguma forma no poder crístico de Jesus ou de qualquer outro ser, Buda, Alá, sei lá o que for, tá tudo bem. Eu vejo como algo louvável até. Porque Jesus ele representa o poder da integridade, da santidade, do ego que se dissolveu, que evoluiu, que se purificou. Tá tudo bem.
O que não tá tudo bem, minha gente, é em nome dele cometer atrocidades como nós vemos hoje em dia. Isso não tá tudo bem. Não tá tudo bem você ser preconceituoso se aquele que você chama de mestre e senhor nunca teve preconceito. Não tá tudo bem você inventar regras morais que foram escritas para um povo em uma época histórica e atualizá-las para ser preconceituoso e hipócrita, porque você não vive isso. Você não vive metade do que está no Antigo Testamento para você poder usá-lo contra uma pessoa somente por preconceito daquilo que você não entende. Então, existe dentro de mim uma relação de yin e yang com a figura crística. Uma verdadeira visão de luz e trevas. Porque para mim ele foi luz, mas para mim ele foi quase a minha morte. Então, em diversas ocasiões, tá? Fora de mosteiro como dentro de mosteiro. O que é fato é que na minha história ele marcou tanto ao ponto de ser meu marido por um determinado tempo. Mas hoje eu tô divorciado. E é isso, minha gente. É isso. O que eu tô falando pra vocês, tá? É uma visão mística da Igreja Católica. Não é essa coisa alucinada de que eu me projetava no astral para ter relações e Jesus era meu marido espiritual, que eu namorava um espírito. Não é isso. É uma visão mística de um rolê muito material, por sinal, tá? Porque senão daqui a pouco o povo vai pensar que o mago tá... Logo eu que tava criticando um doido esses dias aí que tava falando que tinha um harém de namoradas espirituais, que ele se projetava no astral pra fazer coisa com elas, e agora eu tô falando que era casado com Jesus. Olha as ideias, né? Então, não levem nesse sentido. Não tô falando de nada de projeção astral, nada disso. Tô falando no sentido bem iniciático do rolê. A cosmovisão iniciática do consagrado para o seu voto de castidade, ele é esponsal de ser desposado pelo Cristo. E isso está no Código de Direito Canônico, isso está na tradição oral e escrita da Igreja Católica, isso está documentado na vida dos santos. Se você pegar o santo que eu mais gosto de todos, que é São João da Cruz, ele é o que mais chamava de Jesus de amado, tanto que alguns estudiosos dizem que ele era gay, de tão esponsal que era a relação dele com Jesus. Então isso não sou eu quem estou falando. Isso é toda a história de 2000 anos da Igreja Católica no seu culto iniciático, tá? Só pra deixar claro. Isso eu posso falar de boas, porque vocês podem pegar qualquer livro, leia as obras completas de São João da Cruz, ou apenas os poemas dele, que você vai ver o tanto que ele chama Jesus de meu amado, meu amor, meu amante, meu... e por aí vai, tá? Teresa de Ávila também, Teresinha de Jesus também, todos os grandes santos, monges e monjas, tiveram essa mística esponsal, tá? Só pra deixar claro que eu tô falando uma coisa fundamentada. Não é uma coisa da minha cabeça, não, é uma coisa iniciática mesmo com fundamento, tá bom? Vocês podem pesquisar nas fontes que eu passei pra você. Até mesmo em Francisco de Assis você vai encontrar isso, tá? E bom, gente, dito isso, esse vídeo tinha como um propósito ao menos trazer uma visão mais iniciática de quem é Jesus, tá? O que você vai fazer com isso? Eu não sei. O objetivo do meu canal é entreter vocês, tá bom? Então, precisando de um serviço de magia, precisando de qualquer coisa relacionada que eu possa te ajudar, tarô, scrying, serviço de magia, curso, qualquer coisa desse sentido, chama que a gente faz acontecer. Demais, fiquem bem, abominem o biruliro, só tem até maio para você renovar o seu título de eleitor ou tirá-lo. Se você já tem mais de 16 anos, por favor, o faça, seu dever como cidadão, tá bom? Vamos tirar o biruliro e falou!